O sádico e brutal Coringa, o maior inimigo do Batman, é um dos vilões mais implacáveis de todos os tempos. Para ele, os portões do asilo Arkham são como portas giratórias. O vilão usa uma toxina conhecida como gás do riso, que leva as vítimas à loucura e depois à morte, deixando-as com um terrível sorriso no rosto. Obcecado pelo Batman, o Coringa adora holofotes e usa seus crimes para reivindicar atenção para si mesmo. Desde o seu surgimento em 1940 até os dias atuais, as histórias em que aparece são humanamente incontáveis. Um personagem que chamou a atenção desde a sua primeira aparição e nunca mais foi esquecido, tornando-se igualmente ao seu rival um ícone da cultura pop. No vídeo de hoje veremos como foi o primeiro encontro do Homem-Morcego com o Palhaço do Crime. Salve galera, aqui é o Júnior e você está no Multiverso Quadrinístico. Dando sequência à nossa série de histórias do Batman em ordem cronológica, chegamos hoje a um ponto muito importante: o Homem que Ri, história que traz o primeiro encontro do Batman com o Coringa, e a edição que eu tenho aqui é essa que saiu na coleção A Lenda do Batman, publicada pela Eagle Moss, que além de trazer o Homem que Ri, trouxe também A Piada Mortal, duas grandes histórias do Coringa, sem dúvida. E essa história foi lançada em 2005, escrita pelo Ed Brubaker. Então, querendo incluir o primeiro confronto do Batman com o Palhaço do Crime no universo de ano 1, o Ed Brubaker teve essa sacada de pegar essa história clássica e fazer ali o seu remake para o pós-crise, mas falando do roteiro, do texto em si, até mesmo as caixas de diálogo, elas têm a mesma coloração, a coloração amarela para o Gordon e branca quando vemos a fala do Batman. Mas outro ponto também que é muito parecido com a narrativa lá em ano 1 é que o Gordon, ele tem muita participação aqui e te dá mesmo a sensação de você estar numa sequência daquela história. Curiosamente, o Homem que Ri é de 2005, ano 1 de 89, e mesmo assim o Ed Brubaker teve todo esse cuidado, todo esse respeito em tratar com uma sequência daquele clássico do Frank Miller. E agora, cara, falando do Coringa, esse é o primeiro confronto cronológico do Batman com o Palhaço do Crime. O Coringa foi criado pelo Bob Kane e Bill Finger. Temos o roteiro dessa história creditado a Bill Finger e a arte, o design, sendo creditado a Bob Kane. E o visual do personagem foi baseado em um filme antigo intitulado O Homem que Ri, e é muito interessante como eles trabalham o Coringa naquela história. Eu lembro de uma fala marcante em um dos balões de texto que dizia assim: o palhaço ri sem alegria. E cara, essa frase é muito profunda, ela expressa bem o que é o Palhaço do Crime, e esse personagem, ele ficou no imaginário da galera, cara. Todos esses anos ele fez tanto sucesso nessa história que voltou a aparecer e foi aparecendo, e são milhares as histórias desse personagem. Já teve revista solo, já teve arcos controversos como os Três Coringas, e o fato é que todo quadrinista, cara, ele deseja, ele sonha em um dia trabalhar com o Coringa. É inegável que o Palhaço do Crime é um dos maiores vilões dos quadrinhos. E não só dos quadrinhos, cara. Ele é um dos maiores personagens da cultura pop. Se você chegar em qualquer lugar do mundo, cara, todo mundo sabe quem é o Coringa. Mesmo que não seja um dos meus vilões favoritos. Porque, cara, o fato é que tem hora que é tanta coisa do Coringa que tá rolando, cara, que parece que ele é o único vilão da galeria do Batman. E tem muita história superficial e descartável do Coringa. Então eu sou fã das histórias em que o roteirista sabe trabalhar com o Coringa, cara. É exatamente o que acontece aqui com Ed Brubaker escrevendo o Coringa em O Homem que Ri. É uma história ótima que desenvolve o vilão da forma que ele merece. O Ed Brubaker já procurou fazer ligações tanto com o ano 1 como
com a piada mortal, mas falaremos mais um pouco da sua origem quando chegarmos então na piada mortal. Então, sem mais delongas, senta aí e bora pra história. Batman, O Homem que Ri foi publicada pela primeira vez pela DC Comics na revista de edição única Batman The Man Who Loves, em abril de 2005, e no Brasil foi publicada pela primeira vez pela Panini apenas alguns meses depois, em junho do mesmo ano, na revista também de edição única Batman, O Homem que Ri. Tem roteiro do Ed Brubaker e desenhos do Doug Mahnke. A história inicia com o Capitão Gordon chegando à cena do crime mencionada no final da história anterior, Batman e o Monge Louco. Então podemos considerar que finalmente chegamos àquele epílogo contido no último quadrinho de ano 1, quando vê aquele cadáver com a pele embranquiçada e os músculos do rosto contraídos formando um sorriso macabro. Ele se pergunta: o que diabos está acontecendo na minha cidade? Rituais de sacrifício humanos, homens monstros canibais, vampiros e agora isso. Gordon, eu te entendo, porém aquele era apenas um de vários dos corpos que estavam dentro do armazém, todos com as mesmas características. O Gordon lembra rapidamente sobre fatos de ano 1, lembra também do capuz vermelho, segundo ele, fato que ocorreu uns meses atrás. O Batman chega e percebe que pelo estado que aqueles corpos estavam, já haviam sido mortos há mais de um mês. Quem fez aquilo estava treinando, pensando em algo maior, que estava apenas começando. Na página seguinte, Bruce Wayne está cumprindo sua agenda da empresa em um jantar com Henry Claridge, dono de uma empresa de produtos químicos que buscava uma parceria com as empresas Wayne. Durante o jantar, eles param para assistir o que está sendo transmitido na TV. Era uma matéria sobre o asilo Arkham. De repente, aquela mulher começa a tossir, até apresentar os mesmos sintomas daqueles cadáveres. E eis que por trás dela, vemos a sombra do assassino daquelas vítimas, aquele que será o nêmesis do Homem-Morcego, um sujeito estranho, com pele totalmente branca, assim como suas vítimas, cabelos verdes e lábios avermelhados, vestido como um palhaço e usando piadas misturadas ao seu discurso. Aquela figura emblemática se utiliza daquele programa ao vivo para anunciar que matará Henry Claridge à meia-noite. Imediatamente, Bruce some daquele jantar para encontrar o Batmóvel que estava naquelas proximidades e tentar chegar até onde estava sendo transmitido aquele programa. Chegando naquele local, é claro que o assassino já tinha fugido. O Capitão Gordon já estava lá com os demais policiais. Os dois entram no Arkham e em uma das celas encontram a seguinte frase pintada na parede: um a um eles ouvirão meu grito. Em seguida, a cidade maldita cairá comigo. Eles percebem que o assassino havia roubado o furgão de transmissão da emissora de TV, provavelmente com o objetivo de fazer outras transmissões ao vivo para anunciar novas vítimas. Em seguida, o Gordon junto do prefeito de Gotham estão em uma coletiva de imprensa sobre a série de assassinatos recentes. Em meio àquelas perguntas, o Gordon percebe que estavam chamando o assassino de Coringa, um nome que marcaria Gotham para sempre. Naquela noite, a polícia monta uma operação em torno do edifício onde Claridge mora, com tantos policiais ao seu redor e até helicópteros com agentes armados com fuzis do lado de fora. Ele está muito tranquilo, tudo parecia estar bem, até o relógio apontar para a meia-noite. O Batman, que ouvia tudo de cima da cobertura, percebe que as risadas que o Claridge estava soltando soavam esquisitas demais. Já era tarde. De repente, Claridge não consegue mais parar de rir. Os seus lábios abrem um largo e permanente sorriso. Suas pálpebras se abrem totalmente. Sua pele vai ficando cada vez mais pálida, até cair no chão gargalhando descontrolavelmente e morrer em seguida. De alguma forma, o Claridge teve contato com a substância tóxica do Coringa antes mesmo do palhaço ter anunciado a ameaça. O Batman estava aprendendo uma lição. Com o Coringa, espere o inesperado. Na mesma noite, o Batman vai às ruas e fica sabendo que o Coringa havia invadido um hospital psiquiátrico, matou todos os seguranças, enfermeiros e médicos e libertou 16 pacientes, recrutando-os para formar a sua gangue.
Seria uma longa noite. O Homem-Morcego e o Gordon tinham muito trabalho a fazer. O Batman salva pessoas daqueles malucos assassinos e estupradores. E pela primeira vez, o Batman é visto por uma multidão. Ele não era mais uma lenda urbana, estava se tornando o protetor de Gotham. Com o amanhecer do dia, o Bruce retorna para a mansão. Ele havia conseguido deter apenas 6. Ainda restavam 10 psicopatas soltos na cidade. O Alfred pergunta se ele dormirá a manhã inteira. No entanto, ele diz que tem muito trabalho e desce para a Batcaverna. Enquanto analisava a toxina usada pelo Coringa nas suas vítimas, o palhaço surge nos monitores, fazendo o que ele já suspeitava, uma transmissão ao vivo para anunciar a sua próxima vítima, Jay Wilde, outro empresário do ramo de produtos químicos. No DPGC, o Gordon encontra um recado do Batman. Ele havia descoberto que Claridge havia sido morto com uma toxina de efeito retardado. O Gordon deveria fazer exames de sangue em Jay Wilde. Na página seguinte, a polícia está em torno da residência de Jay Wilde. Os exames não constataram nenhuma toxina no seu sangue. O relógio aponta meia-noite, porém dessa vez a vítima não apresenta nenhum sintoma. Todavia, um dos helicópteros que estavam lá fora surge atacando os policiais que estavam dentro daquela mansão. Em defesa, eles disparam de volta e o helicóptero cai e explode. Tudo não passava de uma distração para o verdadeiro ataque. Nesse momento, a energia da mansão é cortada, está tudo escuro. Surge o Coringa com óculos de visão noturna, usando várias bombas de gás. Ele pessoalmente tinha vindo matar o Wilde. Contudo, desta vez, o Batman estava preparado para o inesperado. Usando máscara de gás, o Homem-Morcego lança algumas granadas de luz, as quais afetariam o Coringa de forma potencial por ele estar usando óculos de visão noturna. Vemos agora o primeiro confronto do Batman com o Coringa. A polícia abre fogo contra o palhaço, fazendo o Batman se distrair por um segundo. Então, quando ele acha que capturou o criminoso, logo ele percebe: aquele era o Jay Wilde, que já apresentava o sorriso macabro em seu rosto. De volta à Batcaverna, o Bruce descobre que o Wilde havia sido atingido por um projétil disparado pelo Coringa, o qual continha a sua toxina do riso. Bruce descobre a relação entre as duas vítimas. Claridge e Wilde foram os dois maiores investidores na abertura da indústria Ace Química, local onde, tempos atrás, o Batman enfrentou o Capuz Vermelho. Bruce Wayne se disfarça e vai até aquele local conversar com alguns funcionários que ainda estavam por lá, uma vez que aquela fábrica estava em processo de desativação. Lá o Bruce encontra um sujeito com várias manchas brancas no rosto, e quando questiona aquele indivíduo sobre as manchas, ele responde que um dos tanques havia espirrado em seu rosto uma substância. Na mesma conversa, ele diz que um de seus colegas, em outra ocasião, prendeu uma das mãos em um recipiente e os pelos do seu braço ficaram verdes. Para Bruce Wayne era óbvio, aquele sujeito que se intitulava Capuz Vermelho, que havia caído no tanque químico, havia sobrevivido e agora, com a sua nova aparência, queria se vingar dos que ele julgava serem responsáveis por seu acidente. Um a um eles ouvirão meu grito. O problema agora estava na próxima frase. Em seguida, a cidade maldita cairá comigo. Ele julgava toda a cidade responsável por quem ele havia se tornado. Na Batcaverna, enquanto trabalha em um antídoto para a toxina do Coringa, o Bruce pega o capuz. Aquele objeto estava guardado junto aos troféus da Batcaverna. O Coringa faz mais uma transmissão e anuncia duas vítimas, o juiz Thomas Lake e Bruce Wayne. Por que Bruce Wayne seria a próxima vítima? Uma pergunta para a qual ele não sabia a resposta. A polícia se divide. Enquanto Gordon está com uma equipe na residência do juiz, outra parte da polícia está na mansão Wayne. O Bruce tem uma equipe de médicos de prontidão, porém ele não podia ficar ali parado, sabendo que o Coringa estava solto e logo faria do juiz sua próxima vítima. Só havia um meio dele conseguir sair daquele cerco de policiais. É então que ele injeta em si mesmo uma dose da toxina do Coringa. Enquanto isso, a mansão do juiz é alvejada por vários palhaços disparando com armas de grosso calibre. De volta à mansão Wayne, os médicos tentam conter Bruce, administrando um medicamento que desacelera o seu coração, impedindo que a toxina se espalhe.
Bruce tem alucinações que mostram para ele o mundo do palhaço assassino. Ele estava na mente do Coringa. Minutos depois, ele desperta e volta a si. O Alfred havia aplicado o antídoto criado por Bruce. Naquela ocasião, a ambulância em que eles estavam estava sendo atacada pelos palhaços armados. Bruce Wayne veste o uniforme do Batman, nocauteando os malucos e se comunica via rádio com o Gordon, dizendo que o Coringa havia revirado mapas dos sistemas de esgotos de Gotham. Ele iria dispersar a sua toxina na rede de abastecimento de água. O seu plano era matar a cidade inteira. Porém, quando o Gordon liga para o reservatório de água para que cortassem o abastecimento, ninguém atendia. O Coringa já havia ceifado a vida de todos por ali. O Batman tinha que resolver isso pessoalmente. Chegando no reservatório de água de Gotham, o Batman encontra o Coringa e detona explosivos que havia colocado no duto de abastecimento, deixando toda Gotham sem água. O Coringa está surpreso diante da solução radical encontrada pelo Homem-Morcego e enfurecido por ter tido o seu grande plano arruinado. Tem mais uma luta com o Batman, a qual culmina no momento em que o Batman segura o palhaço pelo braço e lembra da enorme quantidade de vítimas que ele fez. Por um instante, ele considera jogá-lo naquela água contaminada, que tinha uma quantidade tão grande de toxinas que o mataria instantaneamente. Depois desiste, fato que surpreende novamente o palhaço criminoso, que diz que achou que o Batman fosse terminar com tudo. O Batman diz: "Quem disse que acabei?" e dá um soco na cara do vilão. O Coringa vai para o Arkham. As empresas Wayne reconstroem o duto de abastecimento de forma gratuita. Gotham ficou uma semana sem água. A garrafa de água chegou a custar $10, mas eles sobreviveram. A história termina com o Capitão Gordon mostrando ao Batman a nova forma que havia encontrado para contactá-lo, algo que ele havia mencionado na história anterior, Batman e o Monge Louco. Vemos então a estreia do Bat-Sinal. Gostou desse vídeo? Eu espero que sim. Agora eu conto muito com a sua retribuição. Deixa aí o seu like se gostou desse vídeo. Se chegou até aqui, não sai desse vídeo sem deixar o like, cara. É tudo que eu te peço. É totalmente de graça. E se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Dá essa força aqui para esse canal. Deixa também nos comentários o que você acha do Coringa. Já leu essa história, O Homem que Ri? Conta tudo aí, que eu estou muito curioso para saber a sua opinião e eu vou te responder. Eu espero poder contar com você no próximo vídeo. Até lá!